resistindo ao tempo, às mudanças e aos capítulos mais intensos da história do Brasil. Mas o que faz esse lugar permanecer vivo até hoje? E que histórias ainda ecoam por trás dessas paredes? É isso que a gente começa a descobrir agora. Sejam muito bem-vindos ao Brasilidade. Hoje, nosso programa faz uma verdadeira viagem pela história, pela fé e pelas raízes do interior de Pernambuco. Estamos em Limoeiro, no agreste pernambucano, para conhecer uma igreja que atravessa séculos e guarda histórias que ajudam a entender não só a cidade, mas também o próprio Brasil. Vamos acompanhar. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, conhecida como a Igreja Mãe de Limoeiro, tem origem no século XVIII, período em que o interior de Pernambuco começava a se organizar em torno da fé, da agricultura e das primeiras estruturas urbanas. Sua construção acompanha o estilo colonial, com forte influência da religiosidade portuguesa, refletindo a importância da Igreja Católica na formação social e cultural da região. Um fato curioso é que muitas igrejas construídas nesse período não surgiram apenas como espaços religiosos, mas também como pontos de organização social. Era aqui que decisões importantes eram tomadas. Festas religiosas aconteciam e a comunidade se reunia. A devoção a Nossa Senhora da Apresentação está ligada à tradição católica, da apresentação de Maria ainda criança no templo, simbolizando fé, entrega e proteção. Ao longo dos séculos, a igreja passou por reformas, mas manteve sua essência, atravessando o Brasil colônia, o Império e chegando viva ao século XXI. Padre Diego, qual a importância histórica da Igreja Matriz para Limoeiro? A importância histórica dessa Igreja Matriz para toda a cidade de Limoeiro, na verdade, não há como separar a cidade da história da Matriz. A cidade, ela nasce por conta da devoção à Nossa Senhora da Apresentação. É como se existisse entre a igreja e a cidade uma verdadeira comunhão de mãe e filha, mãe e filho. Por quê? Porque tudo se dá a partir da história em que aqui, onde está construída essa matriz centenária, a primeira edificação desta igreja matriz, ela se dá numa igreja no estilo mais antiga, numa igreja que carregava muitos traços do barroco, de sinais de uma igreja de fato de 3 séculos atrás. E o que nós encontramos aqui hoje é que a cidade é toda construída em volta dela, da Igreja Matriz. Daqui é que nasce da devoção vilarejo, do vilarejo à cidade de Limoeiro, de forma que todo limoeirense, por mais que tenhamos 3 paróquias atualmente na cidade, a Matriz da Apresentação ela é como a mãe, ela acolhe todo filho limoeirense que vir a esta igreja para rezar. Todo filho limoeirense desta cidade tem uma memória afetiva cristã com esta igreja. Até mesmo se pudermos dizer as igrejas evangélicas, os irmãos evangélicos, sempre querendo ou não, alguns deles têm um elo de ligação, ainda que partilhe de outra doutrina, mas o elo afetivo a esta igreja está presente em toda Limoeiro, porque a cidade nasce a partir da devoção à Nossa Senhora da Apresentação. E esta cidade vê esta igreja passar por 2 momentos importantes. O primeiro templo, e este é o segundo templo construído no mesmo lugar do primeiro, só que mais ampliado e de uma forma mais bonita, mais moderna e de uma forma mais acolhedora, como a mãe que acolhe seus filhos. E nasce também de séculos atrás. E como a igreja conseguiu se manter viva ao longo de tantos séculos? A igreja se mantém viva, filha, a partir de tantos séculos, porque não é uma obra humana. A igreja nasce do coração de Deus. E mesmo que ela seja administrada, ela seja liderada por nós, seres humanos, falhos, pecadores, precisamos entender que existe a ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito sopra e paira onde quer, como quer. Então, ao longo dos séculos, o Espírito de Deus ele foi suscitando líderes, homens e mulheres, que ajudaram o Evangelho de Cristo a chegarem até aqui onde nós estamos hoje.
de forma que a igreja se mantém há séculos ainda de pé, sem perder a sua essência pela palavra, pela Eucaristia, pela vida de oração, pelas espiritualidades diversas na igreja, modo religioso de expressar as devoções, as romarias, né, grandes pregadores, grandes homens de Deus, santos, santas, a vida religiosa, o exemplo de homens e mulheres que abriram mão de suas vidas e se entregaram por inteiro ao Evangelho. É a verdade de Cristo e do Evangelho que mantém a igreja de pé. Ainda que ela seja mantida por homens e mulheres pecadores que muitas vezes, baseando a sua própria verdade nas próprias mentiras, a igreja se mantém porque é a ação do Espírito Santo. E com certeza Limoeiro não é diferente. Esse amor, esse carinho à Nossa Senhora da apresentação se dá de fato a este povo que teve grandes líderes, homens, grandes mulheres à frente de comunidades, de pastorais, de movimentos que fazem com que o amor à mãe da apresentação permaneça sempre vivo. Venho de uma realidade como Carpina, onde nós estávamos, mas em 7 meses que nós estamos aqui, eu particularmente posso dizer que esse amor do limoeirense a esta matriz e a mãe da apresentação já contagiou meu coração. Eu sou eternamente apaixonado já por Nossa Senhora, mas ainda mais agora no título da apresentação, e um carinho enorme por essa igreja. E isso se dá pelo carinho desse povo, por esta matriz e pela devoção a Nossa Senhora. Padre Diego, e qual a importância da igreja na vida da comunidade? Olha, filha, a importância da igreja na vida da comunidade, ela tem diversos papéis. A igreja não apenas é o canal da graça, é aquela que fala em nome de Deus. Não é apenas aquela que recebe do Senhor a autoridade para ser no mundo o sal e a luz. É papel nosso sermos sinais da bênção, sinais da salvação. O rosto da misericórdia de Deus é papel da igreja sê-lo. Mas a igreja, dentro da sociedade, ela também tem outro papel, formadora de consciência, formadora de opinião. A igreja leva pessoas simples, humildes, honestas, verdadeiras, as que querem de verdade, a refletirem, a repensarem quais os caminhos que elas têm trilhado, quais as escolhas que elas têm feito. É papel da igreja não somente pregar uma palavra que regenera, que revigora, que traz esperança, mas é papel da igreja ser também na vida das pessoas construtora, ser ponte para a esperança, de forma que as pessoas precisam, baseando no Evangelho, entenderem qual o seu lugar dentro da sociedade, qual o papel que devem desempenhar e qual a grande importância de tudo isso. A igreja não deve ser apenas pregadora da palavra e da verdade que é Deus, que nós cremos e que pregamos o que cremos, mas a igreja ela deve ser, sim, aquela que anuncia, mas também profética, a que denuncia as injustiças, aquilo que gera morte, aquilo que gera separação, aquilo que gera rupturas para a vida e para a dignidade humana. Por isso que ainda hoje a igreja ela gera certos incômodos em alguns ambientes da sociedade, porque ela rompe o padrão humano de uma lógica que só tira, que só furta, que só rouba das pessoas a dignidade que elas têm o direito de viver. E a igreja vem lutando contra tudo isso em nome de Cristo, dando ao mundo as razões de sua esperança, que é o Cristo ressuscitado. E existe alguma característica única nessa igreja que a diferencia de outras do mesmo período em Pernambuco? Com certeza, a nossa igreja matriz ela é centenária. E, inclusive, de paróquia, esta comunidade ela caminha acima da casa dos 240 anos de paróquia. Contudo, com certeza a devoção, as festividades, passa dessa data certa de 244 a 245 anos de paróquia. Nossa matriz ela é centenária, fez há pouco tempo 100 anos desta construção que nós conhecemos. De forma que nós estamos agora, neste momento, no coro dessa matriz. Na nossa diocese, na região, foram poucas as matrizes. O construtor desta igreja também, segundo informações, construiu a matriz de São José, na cidade de Vertentes, e a matriz de Santana, na cidade de Gravatá, o mesmo construtor. E nessas 3 construções você encontra similaridade em alguns detalhes, mas esta, de uma forma diferencial, ela foi colocada mais detalhes, mais janelões, couro,
Nessa igreja nós tínhamos altares laterais nos corredores, nós tínhamos um altar principal no centro da igreja. Então ela foi toda construída de uma forma onde a arquitetura, a modernidade do tempo estava comungando com aquilo que a igreja sempre orientou. A igreja que nos leva o homem para o céu. No altar nós temos a abóbada, e a linguagem litúrgica significativa para a igreja é de que o altar, lugar da celebração, é o lugar que une o coração do homem que está na assembleia ao Deus que está no céu, acima de tudo, elevado acima do altar. Então existe toda uma comunhão, toda uma liturgia, toda uma teologia na construção dessa igreja matriz, que de fato, ao vê-la de forma externa e interna, ela se diferencia de muitas matrizes. E nosso trabalho aqui está sendo de resgatar sinais que foram retirados dessa igreja matriz. Nós estamos com o projeto de refazermos o altar principal que foi derrubado há algumas décadas. E nós queremos refazê-lo, queremos refazer os altares laterais para darmos à igreja o seu rosto e a sua verdadeira identidade, que com o passar do tempo, em nome de uma consciência moderna ou pós-moderna, foram retirados esses elementos, desnudando a igreja de algumas coisas que davam a ela o sentido de ser a mãe que acolhe, a mãe que instrui e ensina. E quais elementos originais que ainda permanecem preservados? Preservados aqui no nosso templo, nós ainda temos, primeiramente, essa parte superior, o coro, como ele foi construído há 100 anos, ele ainda permanece. O átrio da igreja, tivemos algumas mudanças necessárias que foram feitas por alguns padres que já passaram por aqui. Nós tivemos aqui já altares laterais, nós já tivemos altares principais, nós já tivemos um outro presbitério mais baixo, inclusive onde hoje a padroeira está nas nuvens, não existiam essas nuvens. A conotação e a comunhão de toda a parte superior desses comungóis, dessas colunas, chegavam até o altar. Então, à medida que foram alguns padres passando por aqui e foram vivendo a interpretação do Concílio Vaticano II, retiraram o altar principal, retiraram os altares laterais, colocaram mais alto o presbitério. O altar que nós temos não é mais o original. Então, foram se perdendo esses elementos. Contudo, hoje, o nosso desejo é fazer um resgate de tudo isso para que as pessoas possam um dia entrar na igreja matriz da apresentação e encontrá-la tal qual ela foi construída para o objetivo a qual ela foi erguida, para ser de fato um monumento dentro da cidade de Limoeiro que acolhe e que comunga das antigas gerações e das novas gerações que vão chegando e que possam verdadeiramente rezar, cantar, celebrar em uma igreja que possa dar razões da fé que celebramos e da fé que nos leva à comunhão. Então, o altar principal queremos refazê-lo novamente. A nuvem, como já faz parte da vida afetiva de muitas pessoas que quando nasceram a nuvem já estava lá, nós não iremos mexer, a nuvem vai permanecer. Mas nós queremos dar alguns elementos e um rosto a esta igreja para que ela volte de fato a brilhar e a ser aquilo para a qual ela foi construída. Algumas coisas permanecem, mas boa parte já foi retirada diante dos anos que se passaram, das décadas e de alguns padres que por aqui passaram. Você sabia que a cabanagem foi protagonizada por camadas populares, indígenas, negros e brancos pobres e defendia, entre outros pontos, a permanência de Dom Pedro I no Brasil? O movimento teve origem na região do Grão-Pará, atual região norte, mas seus reflexos ecoaram em várias partes do país. E para essa conversa, o Visão Comunica vai estar falando com o historiador André Ricardo. André Ricardo, o que foi a cabanagem e por que ela foi tão marcante? Eu acho que para começar a falar de cabanagem, eu acho que o que mais marca é o nome. Por que esse nome? Esse nome ele deriva da ideia de cabanas, de cabanos mesmo. Os cabanos eram as pessoas marginalizadas, as comunidades mais subalternas da província do Grão-Pará, num período muito específico da história do Brasil. Vai de 1831 a 1840, que chamamos de período regencial. Essas pessoas viviam nessas espécies de cabanas, os cabanos, mostrando e evidenciando para a gente seu caráter marginalizado, a população mais pobre, menos favorecida do período regencial do Brasil.
Segundo ponto, esse período, né, o contexto em que se dá a cabanagem, é um período muito específico, é um período em que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele precisa retornar a Portugal por disputas políticas ao trono português, contra o irmão, né? E esse período fica vago o poder porque o seu filho, o herdeiro, Dom Pedro II, não tem idade para assumir. E aí inicia-se um período de regentes, de pessoas que vão governar no lugar do rei. No entanto, é um período de muita estabilidade política. Um período de que, como sempre, né, a população mais pobre vai sofrer. É aquela máxima do Chico Sainz, né? Os de cima sobem, os de baixo descem, como sempre. Então, nesse processo, existem algumas revoltas do período regencial, como a Sabinada e a Farroupilha. A Sabinada na Bahia, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, e a cabanagem. A cabanagem, portanto, é uma revolta. Dessas três, a única de caráter popular, vindo da classe mais desfavorecida da sociedade brasileira e não da elite, tendo um destaque muito importante para a atuação indígena, que não foi um coadjuvante, foi o protagonista das revoltas contra o governo regencial e por melhoria das condições de vida. Então, todas as outras revoltas caracteriza elite. Isso é de caráter elite. A Sabinada é classe média, alta ali, e a Farroupilha é elite. A elite agrária, aristocrata, enfim, contra os regentes. A cabanagem ela tem outro ponto que a marca. Além de ser de caráter popular e de ser vindo da população mais marginalizada, os ribeirinhos, população negra e indígenas, ela não ficou só na fase conspiratória. Eles conseguiram tomar o poder em Belém, né, onde hoje é Belém, no Pará, e que era a província do Grão-Pará na época. É isso. E, André, qual a relação de fé, poder nesse período e também em revoltas populares? É muito importante porque o Brasil ele tem essa característica, ele é característico. A população é muito religiosa, muito fideísta, e não é de agora. Nesse sentido, em períodos de instabilidade política, em períodos em que a população mais desfavorecida sofre, encontra na religião, em líderes religiosos e messiânicos, uma luz no fim do túnel. E se apega a essa religiosidade e aos líderes religiosos que juntos protagonizam revoltas populares. O caso mais marcante não seria do período imperial, mas sim logo no comecinho da República, com a Guerra de Canudos, que é clássico na literatura, no romance brasileiro, na historiografia brasileira, tendo como líder o Antônio Conselheiro, um líder messiânico, católico, de uma devoção católica popular, que reúne a população mais pobre, ex-escravizados, no Arraial de Canudo, para ser contra o governo imperial, que mantinha o povo subjugado num momento de declínio, de insatisfação política, de crises econômicas, necessidade de liberdade, de mudança. E é engraçado porque assim, a gente fala muito de fé nesse processo de Guerra de Canudos, mas não é só fé, é também existe uma influência muito forte das ideias ilustradas europeias, chamadas também os movimentos. Chamada de iluminismo, né? Mas aqui ou ilustrados, ou movimento iluminista ou ilustrado, que cria essa necessidade de mudança política, de maior liberdade, maior igualdade, né? Então, aí a fé, a ciência e a política misturadas. E como esses movimentos, na sua visão, mudam o cenário do Brasil atual? Então, eu sempre digo nas minhas aulas que história é narrativa. Então, assim, se você disser que alguém possui a verdade histórica, é uma mentira, não existe. Existem verdades históricas, como, por exemplo, ditadura foi ditadura, nazismo foi cruel, enfim, a gente não pode relativizar demais. Mas é uma narrativa, parte de quem conta. E num processo ali, num período ali de segundo reinado, império, depois também até no período varguista e pós-varguista, há uma necessidade muito grande na historiografia brasileira de encontrar as bases, os fundamentos da nação brasileira. E esses movimentos eles vão ser utilizados pela historiografia para isso, para reforçar o caráter de luta do povo brasileiro, o caráter de luta por justiça social mesmo. Não só essas revoltas que estamos falando, que é num contexto de um Brasil imperial
e início da Primeira República, bem como revoltas um pouco mais anteriores, como a de 1817 aqui em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, que lança as bases para uma historiografia e uma narrativa de colocar Pernambuco no topo, no centro, que a gente tem. A gente é muito barrista, né? E o barrismo pernambucano vem dessas revoltas, dessas revoluções, a praieira também. Enfim, então, todas essas revoltas que acontecem no Brasil, por momentos, por questões muito específicas de seu tempo, de seu local, né, de seu tempo e espaço, contribuem para a constituição de uma memória nacional, sem dúvida. André, e também podendo contemplar essa arquitetura, eu queria entender se naquele período existia arquitetura apenas para ilustrar a estética ou eles tentavam sempre comunicar uma mensagem popular. Não, na arquitetura. Arquitetura é história. Ela deve ser entendida em um contexto, um local, uma época específica. A gente vai ter uma arquitetura misturada com a religião muito presente em todos os momentos da historiografia, todos os momentos da história, todos os momentos da humanidade. Seja uma arquitetura clássica ali, seja uma arquitetura romântica, seja uma arquitetura gótica, medieval, seja uma arquitetura neoclássica, seja uma arquitetura barroca aqui no Brasil, influenciada por Portugal, seja uma eclética. A eclética é onde estamos aqui, a igreja Nossa Senhora da Apresentação em Limoeiro, ela tem essa característica eclética que mistura vários movimentos arquitetônicos, como a gente tem ali a porta, representa um barroco, nós temos um pouco, bem diluído, um flamboyant na estrutura externa, na fachada, que lembra um pouco o neogótico, nós temos cores claras que lembram o neoclássico, nós temos uma simetria também das colunas, que lembra também o neoclássico. Então, é uma mistura que caracteriza muito bem o Brasil. Por vários motivos. A influência europeia que a gente sofre e também porque o período em que ela é reformada, que é 1920 a 1925, é um período em que essa disputa entre neoclássico e neogótico nas construções de igrejas, né, na arquitetura das igrejas aqui no Brasil, leva ao entendimento de que não vamos escolher um ou outro, vamos misturar. Até porque ficaria mais fácil a construção, não demoraria tantos e tantos anos, décadas, séculos, como a construção de algumas igrejas na Europa. Então, a gente tem essa mistura por necessidade. Por necessidade, a gente tem esse movimento eclético aqui no Brasil, que caracteriza essa igreja. Olha que curioso. Tá vendo esse objeto dourado? Ele guarda algo muito especial, um pedacinho de cabelo de Carlo Acutis. Para muitas pessoas, isso é uma relíquia, algo sagrado, que lembra a vida de alguém que viveu muito próximo de Deus. É como uma forma de carinho e respeito para nunca esquecer o exemplo dele. E olha que bonito. Essa relíquia chegou até aqui, em Limoeiro, mostrando que a fé pode atravessar o mundo inteiro. Localizada no agreste de Pernambuco, Limoeiro se desenvolveu a partir da fé, da agricultura e do comércio. A cidade carrega marcas profundas da história nordestina e mantém viva sua identidade cultural. E para entender melhor como essa história se conecta com a cultura da cidade, hoje o Visão Comunica conversa com o secretário de Turismo, Patrimônio Histórico e Lazer, Marcos Sérgio. Queríamos entender como a história influencia o turismo hoje na cidade de Limoeiro. Primeiro, agradecer o convite, dizendo a satisfação de você estar aqui em Limoeiro, divulgando um grande prédio, um grande centro religioso, o núcleo da cidade, o marco zero de Limoeiro é essa igreja. Em 1661, o padre João Duarte de Sacramento, da Ordem Oratoriana, conseguiu o direito de vir para cá para começar uma missão religiosa. Limoeiro era praticamente uma aldeia de índios, índios tapuias cariris, que aí passou a ter esse trabalho missionário e em poucos anos a igreja começou a ser construída. A igreja como está hoje não era daquela época. Naquele período a igreja foi construída de pau a pique, madeira, barro, juntamente com os índios. Começa tudo aqui em torno, tudo pertencia, portanto, à igreja, aos oratorianos.
e em seguida passa a criar o grande povoado que vai dar então início ao que vem a ser depois Limoeiro. Marcos, qual a importância da Igreja Matriz para o turismo e para a identidade também da cidade? Então, a Igreja Matriz hoje é um dos grandes pontos atrativos que nós temos na cidade. É uma igreja suntuosa, né? Uma igreja em estilo neogótico, é uma igreja que atrai as pessoas para virem pagar suas promessas, virem participar das celebrações, participar das festas. Nós temos uma festa anual em homenagem à Nossa Senhora da Apresentação, né, que atrai as pessoas da região inteira, né, que estimula, portanto, as pessoas a virem participar das cerimônias religiosas que nós temos semanalmente aqui nessa igreja. Marcos, e qual a mensagem esse patrimônio passa para as próximas gerações? É a imagem de fé, é a imagem na crença de Nossa Senhora da Apresentação, é a imagem da crença de um Deus Supremo, né, que é frequentemente lembrado nesse monumento, nesse templo sagrado que nós temos aqui em nossa cidade, que é o coração da cidade limoeirense. Né? E a todos de fora, a vocês da região inteira, visitem Limoeiro. Venham para cá, conheçam nossa fé, conheçam nossa cidade, né? Venham para cá participar das cerimônias religiosas que nós temos frequentemente, a festa de Nossa Senhora da Apresentação, que é uma festa muito importante do povo limoeirense. Esse foi mais um Brasilidades, uma viagem pela história, pela fé e pelas raízes que ajudam a contar quem somos como povo e como nação. Até o próximo encontro.